Bom dia, com alegria, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma EBD. Não é que Deus tem nos abençoado a cada dia mais. E nesse momento nós vamos agradecer a Deus por tudo que Deus fez por nós essa semana, não é verdade? Deus tem nos guardado, tem nos livrado todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pelo livramento de cada dia. Obrigada pela semana que o Senhor tem nos dado, a semana boa de estudo, que o Senhor tem nos sustentado. E agora abençoe a nossa EBD, que seja para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Peguem as suas colheres, crianças, e vamos cantar. Olha, esse hino eu quero que vocês aprendam. É um hino muito antigo, mas eu quero que vocês cantem bem bonito aí, hein? Que é assim, ó. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Facinho, não é verdade? Vamos lá, eu quero que você fique em pé, pegue suas colheres e comece. Vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Muito bem, crianças. E como é que tem sido os dias de vocês, hein? Olha o nosso hino. Eu preciso de você e você precisa de mim. E todos nós juntos precisamos de Cristo até o dia que Ele volte. Por isso, crianças, continuem sendo cada dia mais amigos, porque hoje a nossa história vai ser bem legal. A nossa história, a tia Amanda já contou outras vezes quando a gente tinha nossa EBD presencial, e também outras tias contaram. Mostra como você, criança, pode, sabe o quê? Falar de Jesus para as outras pessoas. Daqui a pouquinho já é nossa história, hein? Espera só um pouco. Como eu disse para vocês, a nossa história é a história do menino do barril. E olha, essa história é muito triste, mas ela também nos mostra uma coisa muito legal. Sabe o que é? Você, como criança, você pode falar de Jesus para todas as pessoas. Esse menininho aqui se chama Barnabé. Ai, Barnabé, tadinho, ele era um menino muito solitário e ele vivia num barril lá no centro da cidade e ele morava sozinho. Sabe por quê? Porque o pai e a mamãe dele foram tão ruins, tão maus, que Deus, levou eles morreram muito cedo. Porque o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre quem não obedece, morre cedo, não é verdade? E aí, Barnabé ficou muito sozinho. E aí, todos os dias, ele vendia o jornal para poder comer. Às vezes ele vendia muito, às vezes ele vendia pouco. Mas tadinho, Barnabé, ele vivia na rua, morava lá no barril. E teve um dia que Barnabé estava vendendo o seu jornal. Olha o jornal, olha o jornal. E aí ele viu uma casa muito grande, amarela, bonita, escrita assim, Missão Evangélica. Ai, ele não sabia ler, mas ele sabia que aquelas letras estavam chamando ele para dentro. Sabia que ele tinha que entrar lá para poder ver. Ele não resistiu e ele entrou. Quando ele chegou lá, ele escutou o pastor falando que havia um homem que podia fazer todas as coisas por ele, podia dar a vida eterna. E Barnabé ficou lá bem escondidinho, escutando, querendo saber quem era esse homem. E aí, no final, o pastor disse que era o Senhor Jesus. Barnabé começou a sentir uma coisa no coração queimar e ele não sabia por quê. E aí,
Ele foi embora nesse dia para casa dele. Para casa não, para o barril aonde ele morava. Mas então no outro dia Barnabé entrou lá e o pastor então viu que aquele menino estava lá e quando foi no final do culto chamou ele e começou a perguntar: como é que é seu nome, onde você vive? E aí ele falou: eu me chamo Barnabé, moro na rua. E aí, mas eu ouvi o Senhor falar desse homem que pode curar tudo, que pode nos salvar e dar vida eterna. Eu quero conhecer ele. E aí o pastor começou a falar de Jesus. E todos os dias Barnabé ia na igreja depois de vender todos os seus jornais para poder falar de Jesus. E teve um dia que Barnabé não aguentou. O seu coração começou a pular de alegria, porque ele tinha convidado Jesus para entrar no seu coração. E o pastor então começou a falar para ele da Bíblia, começou a falar para ele o tanto que Jesus era maravilhoso, que Jesus era o nosso Salvador, que ele morreu por nós para nos salvar do inferno, do pecado. E aí Barnabé foi ficando mais interessado. Mas teve um dia que Barnabé não apareceu na igreja. E aí o pastor ficou preocupado. Só que um dia anterior tinha chovido muito. E lembra que eu disse que Barnabé morava no barril na rua? Então, Barnabé tinha tomado muita chuva e ele não tinha conseguido sair para vender o seu jornal. Um guarda, escutando o gemido de Barnabé, olhou dentro do barril e viu aquele menino ardendo em febre. Ele pegou então Barnabé nos seus braços, enrolou, viu que ele estava todo molhado e com febre e levou ele para o hospital. Lá no hospital, Barnabé foi muito cuidado, como ele nunca tinha sido na vida. Barnabé agora estava quentinho, tomando remédio, tratando, e todas as enfermeiras lá no hospital gostavam muito de Barnabé. Todo mundo, quando Barnabé começou a ficar melhorzinho, ele contou a sua história. Mas além de contar a sua história, Barnabé, ele fez uma coisa impressionante. Barnabé então falou para a enfermeira assim: enfermeira, eu gostaria que você me desse uma Bíblia. Aí a enfermeira disse: Bíblia? Mas Barnabé, você não sabe ler. E ele falou: não tem problema. E naquele dia, quando a enfermeira trouxe a Bíblia para ele, ele começou a falar de Jesus para aquela enfermeira. E ele começou a dizer tudo aquilo que o pastor falava para ele todo aquele tempo. Que Jesus era maravilhoso, que Jesus, ele podia, saciar o desejo do nosso coração, fazendo a vontade dele, que ele perdoava os nossos pecados, que ele nos dava vida com abundância, um lugar quentinho, bonito, e que quando nós partíssemos daqui para o céu, lá não ia ter mais choro, não ia ter mais lágrimas, não ia ter nada. Então Barnabé ficava muito contente e todas as enfermeiras queriam escutar aquele menino que falava tanto de Jesus assim. E aí todos os dias os médicos, as enfermeiras iam no quarto de Barnabé escutar sobre Jesus, sobre o Salvador do mundo, sobre aquele que dava paz para aquele menininho que não tinha nada, que não tinha casa, que não tinha família, que não tinha nada. Mas aí teve um dia que Barnabé não aguentou e infelizmente Barnabé morreu. Ai, Barnabé morreu. Ele estava com muita gripe, ele ficou muito doentinho e ele morreu. Mas Barnabé não ficou com medo, sabe por quê? Porque o pastor tinha falado para ele que quando o salvo, quando aquela pessoa que crê em Jesus morre, ele chega no céu e recebe uma coroa, a coroa da justiça, a coroa para aquelas pessoas que amam a Jesus, que falam de Jesus, que pregam Jesus aqui. E Barnabé tinha falado de Jesus mesmo doentinho, lá naquele leito de hospital, mesmo sem saber ler, para todas as pessoas. E naquele dia houve uma tristeza muito grande, porque os médicos ficaram tristes, as enfermeiras, que agora eles não ouviam mais falar de Jesus. Mas eles sabiam agora que Jesus é o único que pode salvar e nos livrar do inferno, nos livrar do pecado. E todas aquelas pessoas puderam conhecer Jesus através de Barnabé, aquele menino tão pequeno,
tão bonitinho, que ali sofreu tanto aqui, mas ele teve uma grande coroa lá no céu. Não é verdade, crianças? E assim acaba a nossa história de Barnabé. Crianças, vocês viram como você, sendo criança, pode falar de Jesus? Barnabé, tadinho, ele era um menino muito sofrido, mas mesmo assim ele estava alegre porque ele agora tinha conhecido o Salvador do mundo. E você, como criança, você também pode falar de Jesus. Na nossa atividade de hoje, olha, a tia Amanda fez uma coroa, igual nós mostramos lá, não é verdade? Que Barnabé ganhou a coroa quando chegou lá no céu. E todos nós vamos ganhar, porque é isso que a Bíblia nos afirma. Olha só o versículo de hoje, tá bem aqui, ó. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, Senhor justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4:8. Vamos repetir comigo? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4:8. Você quer receber a coroa da justiça? Confie em Jesus, creia no Senhor Jesus, aceite Jesus como seu Salvador e compartilhe para os seus amiguinhos no parquinho, na escola, nas aulas online, com os seus vizinhos, com os seus primos, com os seus colegas, com todo mundo, que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Tá bom, crianças? Olha, beijos, fiquem com Deus e até semana que vem, hein? Tchau!